Essas coisas de controle hormonal é muito delicado. Caralho, que sinistro isso, então. Tem uns Sinistro, cara. efeitos. Tem, Mas, e é mas muito isso individual. é um lance. É um anticoncepcional, alguma coisa assim ou não? Sim, você pode usar como anticoncepcional. Tem médicos que fazem isso muito bem, né? Agora, existem situações onde esses hormônios eles são colocados, e principalmente quando o objetivo é ganho estético. Puta, Igor, aí a coisa não Aí dá funciona merda. legal. Não funciona. Então, é o que eu te falo, 80% que eu trato no meu consultório é efeito colateral de uso de hormônio. Ou de homem que fez ciclo e se deu mal, ou de mulher que botou implante e, também se deu mal. Caralho. Né? É, Entendi. Bom, o lance. A Mariana botou um implante lá. A Mariana é a minha esposa. sim. Ela botou um implante porque ela tava. Eu não, espero que não tenha mais, mas ela sofria de endometriose. Aí, perfeito. Você Então, está e falando de uma indicação clássica do uso de um implante. Perfeito. aí ela colocou, mas aí assim, o que ela ela ficava o diabo, mas era na época dela ficar o diabo mesmo, que era na época de TPM. Então, isso daí não tinha. É só uma TPM Plus. No caso dela, eu não senti Então, muita mas diferença, porque tinha ali um tratamento pra... exato, mas você percebe, isso daí, assim, quando a gente vai fazer um tratamento de medicina, você tem o uso on-label e você tem o uso off-label, tá? On-label é o que está descrito na bula. Off-label é o que aquela droga trata, mas não está descrito na bula. E quando você fala de hormônio, você tem o uso, que é sobre as indicações. Você tem o abuso, que é sobre a não indicação e o uso errado. E você tem o mau uso, quando você tem uma indicação secundária. Então, na ordem seria o uso, o mau uso e o abuso. Né? Quando você pega um cara que, sei lá, a menina vai fazer um ciclo de esteroide para ganhar massa muscular. Isso é abuso. Por quê? Porque não tem indicação, né, médica, né, e ela vai querer ganhar massa muscular isso. Né? Quando você tem um sujeito que tem uma depressão, por exemplo, você vai dar testosterona para ele. Isso pode ser encarado como mau uso se ele tiver, por exemplo, níveis hormonais normais. Se ele não tiver, se ele tiver um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é uma situação onde ele não produz testosterona, aí é o quê? É o endócrino e o psiquiatra que vão discutir essa terapia, né, e vão chegar num consenso para ver o que é melhor. Aí você tem o uso, que é esse cara tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, ele não produz testosterona, então pode ser até um hipogonadismo hipergonadotrófico, que é um outro diagnóstico, mas onde você não tem saída e você tem que usar testosterona, aí o uso tá legal. Né? Mas esse é um uso. Você tem um cara aqui em São Paulo, tem o Renato Calil, que é sensacional. Ele faz reposição hormonal, ele trata endometriose, ele trata síndromes de dismenorreia. Dismenorreia são essas TPMs que são muito fortes, que a mulher passa mal, que ela tem uma alteração muito grande de humor, de bem-estar. Né? Então, é uma ferramenta como todas as outras. Se isso vai ser bom ou ruim, depende da indicação que você está usando. Hoje, popularizou de um jeito que o nego está usando até para dor de barriga. E, bicho, não é para isso. E vai dar problema. E qual é o problema? O que algumas pessoas não entenderam? Algumas pessoas não entenderam que quando o paciente ele tem um mau resultado usando disso, raramente ele volta no profissional que colocou. Ele vai para outro. E quando ele vai para outro, ele vai descascar esse profissional. Então, esse uso ruim, esse uso mal indicado, que muitas vezes é feito, ele só serve para uma coisa: detonar o profissional que fez isso.